E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão os seus estudos aí? Tudo certo? Pessoal, então, seguindo aí, né, uma lógica de entender, né, um pouco os processos históricos, tá? De fazer, tentar buscar relações que busquem dar um certo sentido para o que a gente vivencia, para o que a gente estuda hoje, é que a gente pensa em questões, em ideias que podem dar, como estava falando, esse sentido que a gente busca a todo momento. E aí a gente remete aí a essas discussões, né, que a gente está tendo aqui, que falam sobre as teorias raciais, o racismo, a ideia de etnia, os grupos minoritários. E aí, seguindo aí essa lógica, esse raciocínio, se a gente for analisar, eu estava parando para pensar, e se a gente for analisar e pensar aí ao longo, buscar processos ao longo da história, desde lá da antiguidade até os dias atuais, essas questões de discriminação, de preconceito, elas sempre foram motivos para as pessoas se preocuparem com relação a elas, né? Se não se preocuparam naqueles momentos específicos, se preocuparam depois. E isso acho que marca bastante, né, os séculos 18, 19, 20, os séculos que vieram aí pós Revolução Francesa. E essas ideias, né, essas marcas, né, isso acho que é interessante a gente lembrar, sempre resgatar. Então, por exemplo, lá pessoal, se a gente for olhar para a Grécia e Roma antigas eram compostas por... Se desenvolveu nessas civilizações o que a gente chama de modo de produção escravista. O modo de produção escravista, como o próprio nome fala, se baseou na ideia de que ter escravos era importante para o desenvolvimento dessas sociedades. E não foi diferente na Grécia e na Roma antiga. Então os gregos eles necessitavam de escravos, inclusive os atenienses, né, eles precisavam de escravos, inclusive para desenvolver a sua democracia, lá no século V. Era importante ter escravos, existem filósofos que justificam a escravidão. Da mesma forma que em Roma, para que a república ela se desenvolvesse, era necessário que os romanos conquistassem áreas e estivessem e implementassem, submetessem vários outros povos que eram obrigatoriamente transformados em escravos. No entanto, pessoal, é interessante a gente ver que, por mais que essas sociedades fossem compostas, Grécia e Roma, né, por escravos davam a base para essas sociedades de certa forma sobreviverem e progredirem economicamente, a gente não pode esquecer de uma certa resistência que existia naquele momento com relação a esses povos que eram subjugados. Então essas formas de resistência naquele momento, eu acho que podem e devem, né, ser levadas em conta. Então naquele momento, né, muitos escravos fugiam, muitos escravos se rebelavam, muitos escravos ali na Grécia, né, buscavam amenizar o trabalho árduo, sendo inclusive professores de, é, de filhos de uma elite que os havia submetido, que os havia submetido a escravos, né? A própria escravidão. Então, em Roma, a gente não pode esquecer do levante de Espartaco, por exemplo, que eram formas ali eram subterfúgios que esses escravos encontravam, que essas pessoas encontravam para tentar amenizar ou até mesmo se libertar daquelas condições miseráveis, daquelas condições horrorosas que eles viviam. Então é muito interessante, né? Tá? Se a gente for avançar aí um pouco mais, a gente pode lembrar também da ideia de bárbaro, né? Os bárbaros. Os bárbaros que eram aqueles povos que eram totalmente diferentes da cultura greco-romana e que começaram a fazer parte da vida dos romanos ali no período do Baixo Império, quando eles começam ali a invadir, a burlar as fronteiras estabelecidas pelos romanos.
certo? Então esses bárbaros, esses povos tão odiosos, que num primeiro momento ali eram vistos e submetidos, eram vistos como estrangeiros, eram vistos como pessoas indesejáveis, eles passam a fazer parte daquele universo de Roma. E Roma até mesmo teve que fazer o quê? Teve que ceder, né? Então esse estrangeiro, esse bárbaro, ele passa a dar as cartas naquele momento. Então é muito interessante isso. Então todo aquele império romano, num determinado momento, passou a ser subjugado por esse povo que os próprios romanos consideravam como sendo um povo odioso, um povo que sem cultura ou com uma cultura baixa, né? Então os romanos cederam. Então é uma amostra de como que essas relações, muitas vezes, elas são dinâmicas aí, na história. Os romanos tiveram que ceder. A Igreja Católica, para se preservar como igreja, ela teve que fazer o quê? Alianças com os francos, né? Que era um povo ali, um dos povos bárbaros ali que mais se destacaram, e junto com a igreja construíram um grande império naquela região central da Europa, né? Iniciaram onde hoje é a França. Então é muito interessante. Mas aí, ao longo da história também, a gente não pode esquecer da tradição e da resistência que os judeus tiveram no processo. Os judeus que desde do advento do cristianismo, eles passaram a ser culpabilizados, em parte, aí, pela própria Igreja Católica, como os mentores da morte de Cristo, aquelas pessoas que entregaram Cristo para ser morto e para ser crucificado. Então, desde então, os judeus eles foram perseguidos na Europa medieval e durante todo um período aí. Até hoje se fala, né? Grupos neonazistas falam aí dos judeus, lembram desse lado aí dos judeus, querem ver os judeus mortos. Então isso é muito ruim, né, para a nossa sociedade que hoje é tão diversa. Mas naquele momento, os judeus, quer queira, quer não, eles encontraram também subterfúgios para tentar escapar, né, daquele horror. Muitos se converteram ao cristianismo, os cristãos novos, relegaram, deixaram de lado as crenças, ou mostravam que estavam deixando de lado as crenças e as praticavam ali num ambiente soturno, num ambiente em que secreto, em que ninguém podia saber, senão isso ia comprometê-los, né? Eles poderiam morrer. Então é uma forma de resistência também, né, o que os judeus fizeram. Tá? E ao longo do tempo, com o advento, como eu estava falando no início, com o advento do iluminismo e com a elevação, de certa forma, do pensamento, o pensamento ele se torna mais racional, os judeus puderam então fazer o quê? Eles puderam então ocupar cargos nas universidades, como viraram professores, viraram médicos e conseguiram, de certa forma, aí, conseguir se estabelecer, por mais que por pouco tempo, naquela sociedade que tão os culpava. Certo? Então, se a gente olhar aqui para o Brasil, a escravidão foi uma pecha que a gente leva até hoje, a escravidão. Então, muitos negros aí, mais de 3 milhões de negros foram trazidos da África para cá, e quando eles chegam aqui, eles são submetidos às condições mais terríveis de existência aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, nos Estados Unidos também, são ali obrigados a trabalhar em campos na produção e na colheita do algodão, então em condições também terríveis. E aí é interessante a gente ver que houve a resistência dos negros em relação a isso que estava acontecendo com eles naquele momento. Então, quando eles chegaram, obviamente, a resistência era uma resistência em que existia o suicídio, em que muitos atentavam contra os próprios senhores, faziam motins, atentavam por conta das condições. No entanto, com o passar do tempo, isso ao longo do século XIX, os negros escravizados, eles iam buscando subterfúgios legais para conseguir a alforria, para conseguir a liberdade,
para conseguir condições mínimas de existência aqui no Brasil. Então isso é interessante a gente lembrar, né, quando a gente trata de racismo, de discriminação, de grupos minoritários, é justamente entender como que foi possível, né, ao longo da história, esses grupos arrumarem condições ali de sobrevivência num ambiente às vezes muito hostil e que até hoje continua sendo. Então como que é possível a gente resistir, ou os grupos aí que foram subjugados ao longo da história resistirem a isso que acontece, né? Hoje existe aí, depois de um tempo aí de lutas, de participação política que foram sendo estabelecidas ao longo do século XX, hoje existe um aparato um arcabouço um pouco mais amplo de condições legais, de condições jurídicas, para que as pessoas possam justamente buscar, né, condições dignas de vida, condições justas. Tá? Então a gente deve observar e atentar para essas ideias aí que perpassam, né, não são só de agora acho que se intensificaram um pouco mais, mas que perpassam ao longo da história. Obviamente, a gente não pode olhar a história atual, a busca, né, a luta pelos direitos atual, a gente não pode olhar para o passado com os olhares atuais da história, com os fatores que levam a gente a olhar para o passado de uma forma atual. Isso tem um nome, anacronismo, a gente não pode fazer isso, mas a gente tem que fazer esse exercício para observar como se deram essas formas de resistência ao longo da história. Tá, então esse vídeo, pessoal, é só uma reflexão que eu acho que cabe muito bem no que a gente está discutindo aí a respeito de racismo, etnia, grupos étnicos, racialização, tá? Espero que isso contribua também, beleza? Pessoal, grande abraço, fiquem bem e logo mais voltaremos com outros vídeos aí. Tchau, tchau, valeu, hein?